A paz do nosso Senhor Jesus, amém? Graças a Deus pela sua vida. Um excelente dia para você, aonde você estiver me ouvindo. Deus te abençoe grandemente. Tem uma palavra de Deus para o seu coração e se encontra no segundo livro de Reis, do capítulo 9, a partir do versículo 30. Aqui está falando de uma mulher muito conhecida, muito falada, mas não muito desejada. É Jezabel. Nós sabemos que ela foi casada com Acabe. Ela já vinha, né, de uma linhagem de reis, porque os pais, o seu pai, ele era sacerdote e também ele era rei na Fenícia, a cidade de onde que ela vinha. Então ela era uma princesa, né? Então ela tinha ali uma linhagem, vamos dizer, de sangue azul, né? As pessoas falam assim, tem sangue azul, linhagem de reis. E ela sempre teve uma vida, né? A gente sabe que quando uma pessoa tem essa linhagem, né? Ou mesmo nos dias atuais, quando uma pessoa vem de um berço, como se diz, de ouro. Eu lembro quando eu era criança, as pessoas falavam assim, olha, esse nasceu com o cu virado para a lua. Vocês já ouviram isso? Ou seja, nasceu com sorte, nasceu no berço de ouro. E olhando para ela, você vê que ela nasceu num berço de ouro. Então não faltava nada. Só que ela era pagã. O deus dela era Baal. Então ela já servia a esse deus quando ela era princesa. Ela tinha o pai como sacerdote de Baal. Então a casa dela era toda pagã. Ela não acreditava no Deus de Israel. Ela não acreditava no Deus verdadeiro. Ela acreditava em Baal. Então Baal para ela era o Deus dela. E na cidade dela, na Fenícia de Tiro, também ela era ali, as pessoas acreditavam nesse Deus. Então era a cultura deles, era cultural. Entendeu? Já nem era religião, era cultura. Adorar a Baal. Fazia parte. Sabe quando você vê no calendário, né, que tem a parte do catolicismo e que tem lá, por exemplo, na Suíça tem cantões que é estados que são muito católicos e outros são protestantes. Então, assim, o feriado que está ali no calendário dos católicos, naquele estado, vai fechar tudo, né? O comércio não vai funcionar. É um feriado. Agora, quando é no outro estado, que é o estado protestante, já não fecha nada, porque eles não comemoram aquele feriado. Então, a vida de Jezabel era assim, era a cultura deles, já era cultural, já estava no calendário deles o dia de adorar Baal, aquele dia principal. Hoje comemora o dia de Baal, todos os dias adorava Baal, mas tinha aquele dia que eles comemoravam. Então, ela conheceu Acabe, Acabe a conheceu. Não sei quem conheceu quem. Uma coisa eu sei, que Acabe se apaixonou por ela. E nós sabemos que Jezabel tem um perfil narcisista. Antigamente não se usava muito esse termo, né? Essa palavra narcisismo, né? Ninguém sabia. Tinha ali um perfil estranho, diferente dos outros, uma pessoa fria, calculista, egoísta, que só pensa nela, né? Se você for olhar e ver um perfil de um narcisista e você tirar algumas coisas, você vai entender que antes você nem sabia o que era narcisismo, mas hoje você tem um conhecimento mais assim aprofundado, que é uma pessoa narcisista pela forma dela expressar, entendeu? A pessoa tem ambição, a pessoa só age pelos seus ganhos, é muito competitiva. Aí se você olhar para uma pessoa, mas eu sou competitiva, então eu sou narcisista. Não, gente, a gente tem que saber separar as coisas. É um conjunto, né, de regras que faz ali a pessoa ser ou não ser aquilo que se diz Ou seja, o narcisista, ele tem um conjunto com ele. Ele não só trabalha nenhum defeito, ele tem vários defeitos. Ele tem ali muitos erros de fabricação. Então, ele tem muita ambição, mas a ambição dele é só para ele, entendeu? Eles se sentem superiores, eles se sentem especiais, eles se acham melhores, eles têm que ter um tratamento especial. Eles têm uma grande dificuldade em compreender o ponto de vista dos outros. Só eles é que sabem. É incrível, sabe? Eles agem pelos ganhos,
Não é, eles não estão pensando se vai ter consequências boas ou ruins. Eles agem para ganhar. São competitivos? É mal ser competitivo? Não. A vida nos ensina a sermos competitivos. Mas quando é uma pessoa que está à procura de um lugar, de um destaque, sabe? E está tentando atingir as expectativas, mas de forma errada, isso já é uma competição que não faz parte de uma vida saudável. É uma pessoa que está competindo, mas não está medindo os meios, entendeu? Para conseguir aquilo que ela quer. E você pensa que o narcisista tem uma autoestima elevada? Não. A autoestima de um narcisista é muito frágil. Sabia disso? A pessoa ela é muito variável, ela é muito vulnerável. Aí a pessoa pensa, mas eles têm uma autoestima elevada. Não, eles não têm. Eles têm aquela variação de humor, eles têm aquela variação, sabe, de personalidade. Sabe a pessoa bipolar? Um dia tá bem, outro dia tá mal. Vai conforme a onda? É exatamente assim. Aí você olha para o narcisista, ele está sempre a tratar a outra pessoa com um olhar de inferioridade. Ou seja, a pessoa, ele mesmo sendo vulnerável na sua autoestima, mas ele, para ser superior a outra pessoa, ele vai começar a se sentir muito grandioso. Aí ele vai ter um comportamento assim, ser muito grande, e vai tratar sempre as outras pessoas inferiores a ela que é uma narcisista. Entendeu? Então, a gente olha um perfil de um narcisista, a gente não colhe assim de um dia para o outro. Não, não. A gente vai colhendo com o tempo. Você nunca vai conhecer um narcisista à primeira vista. Uma pessoa que tem esse caráter deformado, você não conhece o primeiro dia. Nunca você vai conhecer um narcisista à primeira vista. Vai demorar anos para você conhecê-la. Às vezes até nós temos um pouco disso. Sabia disso? Até nós, às vezes, temos isso. Então, como assim, Silene? Eu não sou narcisista, mas a gente tem alguns traços, narcisismo, que está dentro de nós. E é isso que por isso que Deus trata conosco. É por isso que você passa, né, pelo processo do trabalhar de Deus. Eu falo sempre, você passa pela olaria de Deus. Por quê? Porque nós temos também traços. Talvez não seja todos os traços e você seja uma pessoa narcisista por completo, mas tem traços em nós que temos que mudar. Que há coisas em nós que você sabe que não vem de Deus e que precisa Deus trabalhar através do Espírito dele. Para quê? Para que nós sejamos nova criatura, como a palavra de Deus nos garante que seremos. Aí você olha assim, mas o narcisista tem que ter tudo isso. Não, às vezes temos traços narcisistas que Deus precisa tirar de nós. Tem coisas aqui, vamos dizer assim, se você pegar 10 características de um narcisista e você encaixar naquelas 10, ok, eu sou um narcisista. Mas se você pegar 10 características, mas você só encaixar em uma, em duas, aí você fala, não, é nisso aí que eu preciso mudar. Porque faz parte de um caráter de uma pessoa que é totalmente egocêntrica. O narcisista em si é como Jezabel, precisa ser admirado, sabe? Tem que ser gabado. Sabe o que a palavra de Deus fala sobre isso? Livro de Provérbios, para você, eu falo, leia o livro de Provérbios, ensinamento para a nossa vida no nosso dia a dia. 27:2. Seja outra pessoa quem te elogie, e não a tua boca. Um estranho, e não tuas próprias palavras. Entendeu? Tem gente que está sempre a se gabar, que eu faço isso, que eu sou muito inteligente, que eu, nossa, eu tenho isso, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, mas eu tenho... Gente, você não precisa se gabar. A própria palavra de Deus está falando, seja outra pessoa que te elogie, que veja em você as suas características, os seus frutos. A pessoa está sempre a se gabar. Mas eu sou muito boa, eu sou... Não, mas às vezes você não é um narcisista, mas você tem traços. E se gabar demais não está coerente com a palavra de Deus, entendeu? A pessoa tem que ser assim, ela se esforça demasiado para ser admirada. Ela quer ser sempre o centro da atenção, ela quer atrair a atenção dos outros. Exagera no falar sobre as suas conquistas. Gente, quando você vê uma pessoa que exagera demais naquilo que tem,
ela tem um traço narcisista. Ela não pode, às vezes ela não é uma narcisista, né? Mas ela tem aqueles traços, tem alguma coisa nela que precisa ser tratado por Deus. E ela sabe disso. Você olha para uma pessoa, a pessoa está sempre exagerando ao falar sobre as suas conquistas. É uma coisa horrível. E se torna, sabe o que se torna? Insuportável. É chato isso. Olha, já me aconteceu isso. Tava um casal numa viagem e esse casal, eles estavam em outro país, eles eram brasileiros e encontrou com mais outro casal brasileiro. E esse outro casal que eles encontraram, começaram a conversar e tal, mas o marido de uma que estava lá, de repente começou a se gabar. Que eu tenho um carro assim, que o meu carro é tal e tal. Na hora, aquele outro casal se sentiu constrangido. Porque é desnecessário falar dessas coisas. Ninguém precisa saber que você tem uma mansão com uma piscina, aí que você tem ali um carro do ano. Ninguém precisa saber disso, gente. Poupe os ouvidos das outras pessoas. E ainda de você se passar como uma pessoa parva, bem dizer assim, porque aquele casal, aquele homem, ficou como parvo diante do outro casal, porque eles olharam, tipo assim, olharam para a cara do outro, tipo, uma cara assim, tipo, para quê? Desnecessário. Ninguém está perguntando qual o carro que você tem, quanto é que você pagou no seu carro. Ainda de você evitar esses constrangimentos, você evita inveja na sua vida. Nem acredito em inveja. Não, deixa eu ler um versículo para você. De novo o livro de Provérbios. Leia o livro de Provérbios. Capítulo 13, 30. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Tanto daquele que está sentindo, tanto daquele que está recebendo. Sabe o que é inveja? É um sentimento destrutivo. Destrói a vida da pessoa que está sentindo e destrói a vida da pessoa que está recebendo. Sabia disso? Você pode evitar tanta coisa ruim na sua vida se você fechar a boca e evitar comentários desnecessários. Pessoa, quando ela tem inveja, ainda de ser um sentimento destrutivo, maléfico e mesquinho, sabe? Porque é mesquinho. A pessoa que tem inveja, ela deseja. Gente, eu não estou falando de admiração. Não confunda as coisas. Você admirar, eu gosto da sua roupa, eu admiro o jeito que você está vestindo, aí você vai lá e compra uma roupa parecida. Por quê? Porque você gostou da roupa, você não invejou a roupa da pessoa, mas você gostou do modelo, você gostou dos detalhes. Isso é muito bom, não é? Eu, por exemplo, eu só admiro uma roupa, uma cor, um sapato, eu vou à procura porque eu identifiquei com aquele modelo, acho que vai ficar bem em mim. Admiração, não confunda as coisas. Sabe o que é a inveja? A inveja é você querer o bem do outro, a propriedade do outro, a mulher do outro, o marido do outro, tudo do outro. Isso é inveja. Percebeu? E tem pessoas que são invejosas, elas não conseguem e não quer que você também consiga. Elas não querem dar a cara a tapa para conseguir, mas querem dar a cara a tapa para tomar de você. Então, são pessoas que falam demais, exageram demais no falar e têm traços narcisistas. E não sabem. Mas Deus sabe. Por quê? Porque Ele conhece o nosso coração e Ele sabe o que é preciso ser mudado dentro de nós. Sabe? São pessoas que não têm empatia nenhuma. Jezabel tinha empatia? Nenhuma. Mulher era fria. Os capítulos que você vê a falar sobre a vida de Jezabel não é muita coisa no reinado. Acabe reinou 22 anos, né? Então, a história de 22 anos não está aqui. Mas o pouco que está aqui a falar sobre a vida de Jezabel, você entende que ela não tinha empatia nenhuma, sabe? Tem muita dificuldade de reconhecer, de identificar as necessidades das outras pessoas, os sentimentos dos outros. Ela não tinha sentimento por ninguém. Ela detestava quem passava à frente dela.
Por que ela detestava o profeta Elias? Simples, porque Elias não acatava as ordens dela. Ela queria que toda a gente adorasse ao Deus dela, a Baal. E Baal, eu não sei se vocês sabem, eles cultuavam Baal, não é assim um culto simples não, gente. Baal, Deus, olá e tal. Não, eles fornicavam no templo. Olha, você sabe o que é isso? Sim, coisas podres faziam eles dentro do templo, fornicação. Sabia disso? Pois era assim o jeito de adorar. Era assim que eles adoravam. Aí, não só isso não. Pegava os filhos também, os mais, aqueles mais devotos a Baal, sacrificavam seus filhos a Baal. Era uma coisa horrorosa diante de Deus. Pensa numa mulher. A palavra diz que ela, se você for estudar sobre a vida de Jezabel, ela naquele tempo lá medieval foi a que mais causou grande impacto no meio do povo de Deus. Com o quê? Com apostasia. O povo começou a se apostasar, Apostatar da fé, não existe apotasar, desculpa, apostatar da fé, e começou a servir a Baal. Simples. Simples. Com o quê? Com a autoridade dela. Pensa numa mulher que fez o povo de Deus deixar de servir a Deus para servir a Baal e a fazer coisas, gente, desagradáveis. Sabe o que é você olhar para uma pessoa que está lá no templo? Sexo ilícito. Pessoas lá fornicando, filhos sendo sacrificados, mas ela conseguiu. Então, ela causou um grande impacto ali. E nesses 22 anos de Acabe, ela mandava. Acabe não tinha decisão própria. Acabe não tinha decisão própria. Você não vê Acabe dando ordem. Quem dava ordem era ela. E um traço de uma pessoa assim, é assim, você olha para ela, é uma pessoa arrogante. É uma postura arrogante. Você tem que fazer do jeito que eu quero, ponto, acabou. São soberbas, são insolentes, são críticas. Estão sempre a criticar. Já viu aquelas pessoas que estão sempre a criticar, mas não fazem nada? Mas Jezabel criticava, mas fazia. Porque ela tinha a mão ali forte sobre Acabe. Acabe não mandava em nada. Mas quem errou? Ela? Não. Ela estava lá no país dela. Ela estava lá na cidade dela. Então quem errou? Acabe. Por quê? Porque Acabe conhecia Deus. Acabe conhecia Deus. Ela já adorava. Acabe já sabia que era Jezabel. Ou acha que Acabe chegou lá de surpresa? Ai, Jezabel, eu te conheço, estou te conhecendo agora, estou apaixonada em você. Me conta mais sobre a sua vida. Não, você não vê isso. Ele sabia que o pai era o rei, era sacerdote de Baal, que ela era pagã. E Acabe conhecia Deus. Você vê no livro de Reis que esse homem Acabe, ele se destacou em várias questões militares, políticas, mas quando foi na parte da religião, ele fracassou. Por quê? Porque ele deixou entrar o mal. E Deus não tem aliança com o mal, você sabe disso. A palavra de Deus no livro de segundo o livro de Coríntios 6:14 diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Há alguma harmonia entre Cristo e o maligno? Há alguma união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos?
porque nós somos santuários do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Acabe sabia. Se ele tivesse casado com uma mulher de Deus, ele mudaria. O povo adorava a Deus, continuava a adorar a Deus, mas ele casou com uma mulher pagã. Não tinha temor nenhum, reverência nenhuma a Deus. Eu casei com um homem que não é evangélico. Ele é católico. Mas, aí você pergunta assim, mas não é julgo desigual? Se você pensar pela religião, é desigual, porque ele é católico, eu sou evangélica, certo? Mas se você olhar pelo prisma humano, é uma pessoa boa e que faz as coisas como deve ser. E se você olhar nas igrejas atuais, você vê muita gente que se diz crente e que é o próprio demônio que está lá. Aí sim é julgo desigual. Então eu não vou por religião, entendeu? Mas também você não pode pegar uma pessoa que não conhece nada, que não quer nada com Deus, que é totalmente fora, que mata, que rouba, que engana, usuárias, entendeu? E colocar na sua vida se você não tem um perfil para isso, para sustentar. Como assim? Se você tem um perfil de Acabe, que é subestimado, que não tem autoridade, não se meta nisso. Porque se Deus colocou você no caminho de uma pessoa, e a pessoa não tem nada a ver com aquilo que você faz, né? Você é um servo de Deus, você está na igreja, ok. Mas você conhece uma pessoa e Deus falou assim, olha, eu vou colocar essa pessoa na sua vida para você ajudar ela. Aí é diferente, sabe por quê? Porque Deus sabe que você vai mudar ela. Você vai ter ali uma ligação forte com ela e você vai fazer com que ela venha para você e não você vai para ela. Eu conheço, vou dar um exemplo, porque vocês sabem que eu falo muito sobre a pregadora Joyce Meyer. Joyce Meyer, quando conheceu o seu marido, o David Meyer, ela não era evangélica, gente. Ela não tinha conhecimento de Deus, mas ele já. E Deus falou para ele, eu vou entregar essa mulher para você e você vai ser uma bênção na vida dela. E você sabe hoje a mulher que se tornou. Por quê? Porque ele não desistiu. E porque Deus sabia que ele tinha sustentação para sustentar ela. Quando você sabe que você não tem perfil, entendeu? De uma pessoa forte, você sabe que você não vai ser manipulado, que não vão te levar para o território do inimigo, ok. Deus vai colocar uma responsabilidade de você salvar uma vida e trazer para a casa dele, para o reino dele. Mas quando você não tem e Deus está falando para você, afasta, porque Deus já sabe e conhece que você vai se desviar. Entendeu como Deus trabalha? Tem pessoas que Deus vai colocar, sim, na sua vida que não tem nada a ver com você. Nada a ver, gente. As crenças são diferentes. E daí? Mas você tem o suporte para suportar. E para você ser ali um alicerce para outra vida. Mas tem pessoas que não tem. Não tem essa fortaleza dentro delas, que é muito fácil de mudar os pensamentos. Entendeu? E Deus não vai permitir. Quando Deus fala, te dá um alerta, um sinal vermelho, é porque Ele te conhece. Ele sabe que se você entrar nessa, você vai desviar do caminho dele e Ele não tem isso para você. Então a gente tem que separar as coisas. Aqui está dizendo que nós não devemos nos colocar em julgo desigual. Não dá, não funciona. Luz e trevas não andam em conjunto. Está dizendo assim, há alguma comunhão da luz com as trevas? Não, você não vê isso. Você vê um assassino com um servo de Deus, morando no mesmo teto, convivendo todos os dias como amigo? Não, não dá. Por quê? Porque aquilo que o justo faz, o ímpio não agrada. E aquilo que o ímpio está fazendo, o justo não está se agradando. Então não há comunhão entre os dois. Então a gente tem que saber separar as coisas. Entendeu? A gente tem que saber. Por exemplo, eu casei com meu marido, ele tem as crenças dele, mas com os anos ele já começa a ver as coisas diferentes. Por quê? Porque eu sempre falo, a mulher não precisa abrir a boca. Você só com seu comportamento, você dá uma lição. Só os frutos, as pessoas veem e entendem algo diferente. Mas isso tudo, gente, tem que estar debaixo da permissão de Deus.
Porque se você se meter com a cara e com a coragem, se Deus não estiver no assunto, você vai ter consequências. Acabe teve consequências, o fim dele foi triste, a descendência dele morreu. Por quê? Porque ele entrou aqui e ele fez aliança com quem não deveria. Sabe? Sabe o que Acabe fez contra Deus? Ele cometeu um adultério espiritual, uma traição a Deus, porque ele se conectou com quem não deveria. Ele fez aliança com uma pessoa que Deus não mandou. É muito sério isso. É seríssimo o que Deus está falando. Eu não sei para onde essa mensagem vai chegar. Não sei quem vai aí ouvir, né? Porque quando é no WhatsApp, a gente tem um controle das pessoas que ouvem. Mas no YouTube, sabe que um entra, outro entra e não sabe onde vai chegar. Mas uma coisa eu sei, se chegou até você, alguma coisa o Espírito Santo de Deus está falando com você. Se Deus falou com você, olha, vai que eu sou com você, e você está com medo, né? Você pede uma confirmação para Deus. Ah, mas eu não sei, depois eu tenho medo. Mas Deus falou com você, você sabe que foi a voz de Deus? Pode ir, que Deus vai te dar a sustentação necessária para você aguentar esses trancos e barrancos. E é fácil? Não, gente. Não é fácil. Você conviver com uma pessoa que tem uma ideologia diferente da sua, pensamentos opostos aos teus. Não é fácil. Mas quando Deus está no negócio, Deus facilitará a sua vida. Agora, se você entra, por exemplo, mulheres aí, homens que entram num relacionamento que Deus não está, cuidado. Você vai sair ferido, machucado, magoado e tem muita gente que sai até morto. As coisas de Deus, elas são claras. Entendeu? Deus não trabalha na escuridão, no oculto. Não, as coisas de Deus são claras. Ele fala conosco muito claramente. Só não vê quem não quer. Só não escuta quem não quer. Sabe quando você tem muita teimosia no coração? Você acha que sabe tudo, que sabe... Não, eu sei, eu acho que é melhor para mim. Não vai nessa, não. A aparência engana, comportamentos engana. Você não conhece um narcisista à primeira vista. Tem pessoas que se demoram, está casado com um narcisista anos e anos, só descobre mesmo passado muitos anos. Então você não vai descobrir o caráter de uma pessoa de início. Não, a pessoa vai se revelando aos poucos. E por que Deus fala? Porque ele já conhece. Ele sabe quem é. Ele sabe como a pessoa faz, o que ela deixa de fazer. Sabe que muitas vezes eu falei assim, ó Deus, por que eu não casei assim com um homem que, né, que professa a mesma fé do que eu, que fala as coisas? Acho que eu não fiz essa pergunta. Por que Deus não colocou um homem assim e tal? O que adianta? Né? Não era esse o propósito de Deus? Porque através da minha vida, eu entrei na vida do meu marido, na família, e Deus vai trabalhando. Porque Deus tem o quê? Propósito para a eternidade. Já falei sobre isso. Não é momentâneo o propósito de Deus. Então, às vezes, a gente pensa assim, não, mas eu casei, né, com essa pessoa. Não tem nenhum nível de fé que o meu. Mas você tem para dar. Você tem para ensinar. E você tem que largar de ser egoísta e passar aquilo que Deus entrega a você. Para essa pessoa que Deus confiou do seu lado. Então tem coisas aí que Deus vai falar um não de cara para você, não se meta nisso. Porque senão se você entrar nisso, você vai sair decepcionado. Vai sair machucado, vai sair, sabe o quê? Cuidado. Tem coisas aí, gente, que a gente não sabe o que de fato é o mal, viu? A gente fala do mal, a gente sabe que o mal existe, mas a gente muitas vezes não sabe o que de fato ali é o mal. O que realmente está ali atrás. Mas Deus sabe. Porque ele criou o mal. Tudo criação das mãos de Deus. Mas ele não está no mal. Então, Deus está falando aqui. Né? Eu comecei a falar para vocês de uma mulher, e eu nem comecei a ler ainda, no segundo livro de Reis, sobre a morte de Jezabel. Presta atenção no que essa mulher faz. Tendo Jeú chegado a Jezreel, Jezabel o soube. Então se pintou. Ela sabia do alvoroço todo que estava acontecendo no reinado dela. Ela já sabia que ele tinha matado Jorão, ele tinha matado Acasias. Ela já sabia do alvoroço que estava se passando lá. Quando ela ouve falar, olha, o Jeú, aquele que está atrás, né, dos adoradores de Baal, ele está vindo aqui. O que ela faz? Ela se pinta em volta dos olhos.
dos olhos, é uma pessoa vaidosa. Ah, mas então é pecado eu pintar os olhos e maquiar? Gente, eu já te expliquei mil vezes isso e eu vou repetir mais uma vez. Isso não é pecado, se maquiar, viu? Não é pecado arrumar o seu cabelo. Não é pecado você ter uma autoestima boa, se vestir bem. Imagina eu no meu trabalho, que trabalho com muitos clientes, chego todas descabeladas, sem maquiagem. Eu sem maquiagem pareço uma fantasma, sabe? Tem pessoas ainda que têm uns traços mais escuros e com maquiagem fica bem, mas eu não, pareço um fantasma. Então, assim, imagina eu chegar lá com uma cara toda desprovida, ou vim aqui vender esse imóvel, a pessoa nem dá crédito. Não tem credibilidade no seu trabalho. Agora aparece bem vestida, bem penteada, bem maquiada. A pessoa olha para você e fala, não, essa aí tem crédito. Olha a aparência dela. Conta muito. No trabalho conta muito. Aí, é pecado pintar os olhos? Não, gente. É claro que tudo, né, tem que ser moderado. Né? Você não vai colocar uma maquiagem pesadíssima e vai achar que isso é normal, não. Para tudo há um ambiente. No casamento eu exagero mais numa maquiagem, põe uma maquiagem mais assim, pesada, é um dia especial. Vai num casamento, numa festa, você faz um penteado diferente, mas no dia a dia você pode usar uma maquiagem leve para disfarçar as manchas, as olheiras e tá maravilhoso, tá maravilhosa. Você pode ir no salão arrumar o seu cabelo, arrumar em casa, como você quiser, mas não deixa de se arrumar, de se pentear, de cuidar de você. Os homens também, né? Aí tem muita gente que compara, ai, tem o espírito de Jezabel porque pinta a cara, pinta as unhas e vai para o inferno. Oh, meu Deus, a pessoa precisa conhecer mesmo a palavra para se libertar. Se você conhecer de fato a palavra de Deus, aqui no profundo, no íntimo, você vai se libertar desses pensamentos religiosos. Ela, Jezabel, ela se pintou, vaidade, era narcisista, entendeu? Ela achava que ela já, nesses tantos anos de reinado com seu marido, ela pensava, eu sempre consegui o que eu queria. Eu também agora vou conseguir. O que eu acho que ela queria encantar ou conquistar Jeú. Sabia disso? Dá para entender que ela queria usar o charme dela para conquistá-lo, só que não funcionou não. Não funcionou. Ela enfeitou, ela pintou em volta dos olhos, ela enfeitou a cabeça e ela foi lá para a janela olhar. Aí Jeú entra pelo portão do palácio. Aí já afronta ela, né? E fala assim, teve paz, Irim, que matou o seu senhor? Aí ele olha o rosto para a janela e fala assim, os guardas que estavam atrás dela, né? Que ela estava lá, escoltada pelos seus guardas. Ele olha para eles e fala assim, quem é comigo? Dando uma indireta para eles. Quem? Ou tipo assim, é melhor que vocês sejam comigo, senão vocês vão morrer junto com ela. Aí a palavra diz que 2 ou 3 eunucos, né, que estavam lá, olharam para ele. Tipo assim, nós somos com você. O que você quer que nós façamos? Aí ele diz, lança ela aí, daí de baixo. Lança ela daí abaixo. Eles pegam, lança ela abaixo. E a palavra diz que foram salpicados com seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. E não só isso. Não só isso. A palavra diz que ela foi comida. Os cães comeram a carne de Jezabel. Não sei que cães são esses, mas Deus me livre. Comeram tudo. Viu a confiança dela? Nela. No braço dela. No poder dela. Meu pai era rei. Eu tenho tantos sacerdotes. Toda a gente adora Baal. Quase aqui, vamos dizer 0 a 100%, 80%. Já estão aqui do meu lado. Então, eu tenho poder. Tenho aqui a minha mão emana poder. Pinta-te. Vai. Confia em você. Faz o que você achar melhor. Mas a coisa não funcionou. Sabe por quê? Porque já havia uma profecia. Já havia uma palavra profética. Através do profeta Elias. Que falou sobre Acabe, Jezabel e a casa de Acabe. O fim viria. A palavra diz que não encontraram o cadáver de Jezabel para enterrar junto com os reis, né? Porque era costume. Se é filho de rei, é enterrado com o rei. No cemitério dos reis. Mas os cães comeram tudo.
A palavra diz assim: o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo da herdade de Jezreel, de maneira que já não dirão, essa é Jezabel. Ninguém reconhecia. Tá a ver como Deus não brinca de ser Deus? Aí Jeú vai e faz o quê? Vai para Samaria, está em Samaria, ele já está em Samaria, achando em Samaria 70 filhos de Acabe. O homem tinha mesmo filhos. Eu não sei se são filhos legítimos, adotados, eu não sei. Aqui diz assim: achando em Samaria 70 filhos de Acabe, Jeú escreveu cartas e a enviou a Samaria, aos chefes da cidade, aos anciãos, aos tutores dos filhos de Acabe, dizendo: logo em chegando a vós outros essa carta, pois estão convosco os filhos do vosso Senhor, como também os carros, os cavalos, a cidade fortalecida e as armas. Escolhei o melhor e mais capaz dos filhos de vosso Senhor. Ponde-o sobre o trono do seu pai e pelejai pela casa do vosso Senhor. Porém, eles temeram muitíssimo e disseram: 2 reis não puderam resistir a ele. Como, pois, poderemos nós fazê-los? Eles estavam com tanto medo de Jeú, e Jeú destruiu tudo. A palavra diz que Jeú extermina a casa de Acabe. Então eu quero dizer para você, que mensagem que você quer transmitir da parte do Senhor aqui, Selena? Primeiro, não vai pelas aparências. Segundo, se Deus falou, te colocou aí um stop, para e não vai, porque Deus sabe o que é melhor para você. Terceiro, não confia no seu poder, não confia no seu braço, como Jezabel confiava no trono dela. A morte dessa mulher foi terrível, foi feia. O fim dela foi trágico. O que ela fez no reinado, ela colheu tudo naquele momento que ela caiu daquela janela. Então tem coisas que o nosso Deus vai falar conosco, não é para o nosso mal, é para o nosso próprio bem. Tem coisas em nós que nós também temos traços assim, e muitas vezes nós não aceitamos, mas aceita e fala: Deus, eu realmente tenho isso, eu não sou muito empática, realmente eu penso só em mim, eu não penso nos outros, eu quando vou fazer alguma coisa eu só penso em mim, não penso em ajudar ninguém, eu sou muito assim mesmo de querer falar muito do que eu tenho. São traços que Deus quer tratar com você. Ninguém é perfeito, ninguém. Há sempre alguma coisa em nós que nós sabemos que nós precisamos mudar em Deus. E uma coisa, você não consegue mudar por si próprio, viu? Não, eu já tentei, não consigo. Mas quando eu peço a ajuda de Deus, Deus cria situações, me encaixa lá, tipo, vive aí esse cenário, que esse cenário vai te moldar e vai fazer conforme a minha vontade. Então a gente não adianta lutar com as nossas próprias forças, temos que aceitar o quê? Que nós temos coisas para mudar, porque enquanto você não aceitar e você falar: não, mas isso não é defeito, isso é qualidade. Será que é qualidade mesmo? Quando você faz isso, as pessoas que estão à sua volta, qual é a reação delas? Você já parou para pensar nisso? Começa a analisar o ambiente onde você está, e quando você tem atitudes que você sabe que são desagradáveis, o que as pessoas olham e pelo semblante delas, o que você vê? Isso já é um ponto para você mudar. Então Jezabel, ela confiava no reinado dela, né? Porque ela pensava que ela era rainha e ninguém a tocava. Eu sempre falo para você, não há rico, não há pobre, não há feio, não há bonito, não há mais inteligente, não há mais menos inteligente, não há nada. Tudo diante de Deus somos iguais. Ele não vê a patente, hein? Ele não vê a sua patente, não vê o que você tem, não. Ele vê aquilo que realmente você é aí no seu coração. Aí sim ele sonda você e vê se tem aí um coração verdadeiro diante dele. Então, principalmente para os solteiros que estão me ouvindo aqui, que vão me ouvir, se você está interessado numa pessoa, até às vezes não professa a mesma religião que a sua, não é, eu falo religião, porque religião, gente, não leva ao céu, mas a mesma fé, que é a fé no Deus vivo, no Deus verdadeiro. E no Deus verdadeiro. O que você vai fazer? Se Deus falar para você, pode se relacionar que eu sou com você, não pode confiar. Porque Deus sabe que você vai mudar, que através de você ele vai operar na vida dessa pessoa. Mas se Deus falar para você, não se meta nisso, não se meta.
Se você sabe que Deus está falando assim, não entra nisso, que isso vai ser furada para você, não vai. Eu falo para você, quem confia em Deus não será envergonhado e nem confundido. Deus não quer que a sua cabeça se confunda. Ah, mas e se a pessoa não está professando a mesma fé que a minha? E depois, como é que vai ser? Você vai evangelizar. Você evangeliza a pessoa. Conheço casos e mais casos de pessoas que não se envolveram e não professavam a mesma fé. E hoje professam. Por quê? Porque uma evangelizou a outra. Você não vai evangelizar uma pessoa que está no mesmo nível de fé, porque não precisa. Você vai só evangelizar quem precisa ouvir. E tem pessoas que Deus vai colocar na sua vida que não tem o mesmo nível de fé, que não acredita no mesmo Deus que você, mas que através de você vai passar a acreditar e a ter fé. O trabalhar de Deus, gente, não é como o homem. O homem pensa assim, mas tem que casar cristão. Tem que casar. E é verdade, se você pensar bem, é muito mais fácil você casar com uma pessoa de Deus, sem sombra de dúvida, que professa a mesma fé que você não vai ter luta nenhuma, porque a pessoa está na mesma sintonia que você. E é bom que os dois andem juntos, né? Não tem como, porque se um anda para trás, outro para frente, o outro puxa, vai chegar um momento que cansa. Mas aí que tá que Deus pega as coisas loucas para confundir as sábias. Vai ter pessoas, não estou falando toda a gente, viu? Não estou falando todo mundo, mas vai ter pessoas que Deus vai permitir casar, envolver com uma pessoa que não professa a mesma fé, mas que através de você, ela e a família dela vai se converter ao evangelho. Então, não vale muitos julgarem, e muita gente vai falar assim, essa pregação não é de Deus. Não sei. A pessoa que conhece a palavra vai entender o que eu estou falando, porque já ouviu testemunhos assim. Mas não estou dizendo que vai ser todos. Não estou dizendo que você, por exemplo, tem uma pessoa de Deus na sua igreja e que Deus falou para você se envolver com ela, entendeu? Amém. Graças a Deus, você já não vai ter tantos problemas. Porque quando a gente casa com uma pessoa que não tem o mesmo nível de fé, de conhecimento que nós, é muito mais difícil. Mas não quer dizer que seja impossível. Por quê? Porque para Deus nada é impossível. Deus transforma o coração do homem. Lembra de Faraó? Quem é que endureceu o coração dele? Foi as circunstâncias? Não. Faraó não estava nem aí para as circunstâncias. Foi o próprio Deus que endureceu o coração dele. Porque se Deus também não tivesse endurecido o coração dele, ele já tinha liberado o povo há muito tempo. Olha, problemas. Vai. Não, mas Deus queria mostrar a glória dele. Então quem conhece o coração, trata com o coração do homem, é o próprio Deus. Então você deve confiar. Eu não sei para onde que vai essa mensagem, mas talvez alguém está pedindo uma confirmação de Deus e está na dúvida. E Deus está falando, eu conheço você. Eu sei a sua capacidade. E quando eu falo para você ir, vá. Mas quando eu falo para você ficar, não desobedeça a minha voz. Então Deus está falando com você já há muito tempo. E você está temendo, e Deus está falando, eu sou com você, não temas. Eu te darei suporte. E através desse suporte, você vai conseguir aquilo que eu tenho como propósito na sua vida. Amém? Que essa palavra fique no seu coração, que Deus abençoe ricamente a sua vida. Até a próxima mensagem, se nosso Deus permitir. Desculpa os erros aí, às vezes de manhã para gravar, né? Já não é tão mais, não sei você, mas quando a gente acorda, até para falar um pouco difícil, fica assim travado. Então tem que fazer aquele exercício para ver se liberam aqui e fica mais fácil de manusear a língua. Que às vezes a língua fica travada, viu, gente? Então, desculpa qualquer erro aí. Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa. Um grande beijo no seu coração, tá bem? Até a próxima mensagem. Fica na paz do Senhor. Amém.